Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse short de crochê aqui, que é bem simples e bem lindo e tá sendo bem vendido agora nesse verão, nesse calor que tá. Então esse aqui foi confeccionado com sobra de vários fios, mas eu vou confeccionar junto com vocês utilizando o fio Charme, que é um fio mais grossinho, tá? E a gente vai dar início aqui pela parte de cima. Depois a gente vai voltar colocando o elástico. Esse aqui não tem cordão de ajuste, ele tem um elástico. E eu vou iniciar ele com um total de 95 centímetros a cintura. E aí eu vou falar pra vocês quantas correntinhas fica no meu ponto, tá bom? Mas aí vocês podem fazer na medida que vocês quiserem. Eu vou estar usando a medida de 95 centímetros, que é a medida que a cliente mandou. Então vai ser uma peça de encomenda e eu vou gravar aqui mostrando pra vocês como eu faço essa peça. Então vamos dar início. Vou usar a agulha de número 2, mas vocês podem usar a agulha que vocês melhorem se adaptar aí. Então vamos para a aula. Olha, fiz aqui um total de 190 correntinhas, que dá a medida de 95 centímetros aqui na fita métrica, que foi a medida que a cliente passou do quadril. Então, sempre que eu vou fazer o short, eu tiro a medida pelo quadril. Então, 95 centímetros, ela falou pra mim que deu um total de 190 correntinhas. Então, fiz aqui as 190 correntinhas, agora eu vou fechar aqui, vou unir elas, organizar bem, e vou unir aqui fechando aqui essas correntinhas aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, que deu a medida de 95 centímetros. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e para cada correntinha dessa aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ser uma carreira toda em ponto alto. Um ponto alto para cada correntinha, que é a parte do cós do short. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto para cada correntinha. E vou fazer isso em cada correntinha aqui. Agora vai ser carreiras dando voltas circulares. Então, fechei aqui, agora eu vou fazer ponto alto sobre cada correntinha dessa. Então, como é carreira de repetição, tudo igual, eu vou adiantar aqui, enquanto vocês fazem também aí o de vocês. Esse short, ele é um tamanho P. Então, agora eu vou fazer todas essas correntinhas aqui, eu vou preencher todas com ponto alto. Fiz aqui toda a volta no trabalho em ponto alto, preenchi todas as correntinhas com pontos altos, que é a parte aqui do cós. Depois, se a gente quiser o cós mais grosso, aí no finalzinho a gente aumenta isso aqui. Mas agora a gente vai dar início a essas carreirinhas aqui. Esse aqui eu fiz usando várias cores, como vocês podem ver. Então, eu fui intercalando. Eu fiz as 2 primeiras carreirinhas na cor natural, depois eu coloquei outras 2 rosa, fui intercalando. Então, se você quiser fazer a troca de cores, aí a ordem e a sequência vai de acordo com as cores que você vai colocar. Esse aqui eu vou fazer todo no amarelo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cheguei aqui no finalzinho, preenchi todos os espacinhos com pontos altos. Vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, com ponto baixo. E agora a gente vai dar início com 3 correntinhas. Nos 3 próximos pontos aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Serão bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto alto. No próximo, eu faço um novo bloquinho com 3 pontos altos. E esse aqui é o ponto que a gente vai fazer todo o short. Serão bloquinhos assim, ó, com 2 correntinhas de separação. Pulo aqui um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro, formando assim mais um bloquinho com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas de separação. Eu vou fazer isso em todo esse trabalho aqui, toda essa carreirinha vai ser pulando um ponto alto e fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas de separação. Vou fazer assim em toda a volta desse trabalho. Todo esse trabalho aqui, toda essa carreirinha será dessa repetição. 2 correntinhas de separação, bloquinhos de 3 pontos altos. Um ponto alto aqui para cada ponto de base. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto alto. No próximo, eu faço novamente bloquinhos de 3 pontos altos. Esses bloquinhos de 3 pontos altos são bem rápidos e bem fáceis de fazer.
Se vocês quiserem o short maior, é só no início aumentar o número de correntinhas. E se quiserem menor, é só fazer com menos correntinhas. Lembrando sempre que a medida do short eu faço pelo quadril da cliente. Então, eu faço a quantidade de correntinhas de acordo com a medida que a cliente passou. Aqui eu fiz 2 correntinhas, pulo um ponto alto. No próximo, eu sigo fazendo bloquinhos com 3 pontos altos. Essa peça também dá pra você fazer com fio de polipropileno. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz toda a carreirinha com 3 bloquinhos de pontos altos e 2 correntinhas de separação. Agora aqui no final, ó, ficaram 2 pontos altos, então eu vou fazer uma adaptação. Aqui eu vou fazer a mesma forma, 2 correntinhas e vou pular esses 2 pontos altos aqui para a terceira correntinha do primeiro ponto alto aqui. E vou estar fechando. Todos os outros bloquinhos ficaram com um ponto alto. Aqui no final ficaram com 2, não tem nenhum problema. Se de repente ficou com 1 ou com 2, é só fechar da mesma forma. Vou subir aqui 3 correntinhas, ficou desse jeito o trabalho. Vou virar aqui o trabalho. E agora, esses espaços aqui, eu vou estar preenchendo esses espaços com bloquinhos de pontos altos. Aqui serão 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pulo aqui esse bloquinho, no próximo espacinho aqui, eu vou estar fazendo 3 pontos altos. Então, agora serão 16 carreiras da mesma forma, carreiras de repetições, indo e voltando, cada espacinho desse preenchido por bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas de separação e vou preencher o próximo com 3 pontos altos. Então, é bem fácil esse short, é carreiras de repetições. Então, é um total de 16 carreiras da mesma forma, indo e voltando. Cada voltinha que a gente dá, preenche esses espacinhos aqui com 3 pontos altos. Vai ficar assim. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho, enquanto vocês adiantam de vocês, porque são carreiras repetitivas. Chegou aqui no finalzinho, fecha aqui com ponto baixíssimo, vira o trabalho e segue fazendo novamente da mesma forma, preenchendo cada espacinho desse com bloquinhos de 3 pontos altos e sempre com 2 correntinhas de separação. 2 correntinhas de separação, próximo bloquinho, 3 pontos altos. Serão um total de 16 carreiras da mesma forma que essa parte aqui, ó. Até chegar aqui, onde a gente vai fazer a divisão do short. Então, serão 16 carreiras indo e voltando da mesma forma. Enquanto vocês adiantam de vocês aí, eu vou estar adiantando aqui o meu com essa mesma repetição. Pronto, gente, fiz aqui as minhas carreirinhas. Eu falei pra vocês que eu ia fazer 16, mas acabei fazendo 17, porque esse aqui é um fio charme, gente. Esse short aqui, ó, eu comecei ele com 170 correntinhas, ele ficou um tamanho P. Esse aqui eu comecei com 190, então ele ficou um tamanho M. Então, eu achei melhor aqui aumentar uma carreirinha aqui, ó, e fiz um total, vou contar aqui junto com vocês. Fiz um total de 17, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu aumentei uma carreirinha porque ele ficou um tamanho M, tá? Então, agora, ó, feitas 17 carreirinhas com bloquinhos aí de 3 pontos altos, ele ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer a parte da divisão do short. Então, aqui, ó, vou colocar a parte da costura, deixa eu virar ele aqui que ele tá pelo avesso. Colocar aqui a parte da costura, que é onde a gente faz aqui a união. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Então, aqui eu vou colocar bem no meio, vou dividir bem no meio. E eu gosto de, quando divido assim no meio, colocar um marcadorzinho aqui, ó, e contar os bloquinhos para cada lado, para ver se dá a quantidade exata. Dividir aqui bem ao meio e contar os bloquinhos aqui, eu coloquei um marcador para dividir bem ao meio do short. Então, agora, aqui eu vou contar um total de 18 correntinhas. Feita aqui minhas 18 correntinhas, ó, bem aqui no finalzinho, onde a gente dá início,
Finaliza e também dá início ao trabalho. E aqui tá bem no meio, porque eu coloquei um marcador aqui. Coloquei um pedacinho de fio. Então, eu fiz aqui as minhas 18 correntinhas. Agora, eu vou tirar esse fio e vou vir bem aqui no meio. Ó. E vou fechar com o ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntinhas pra mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, ficou a divisão do short. Bem no meio. Tá dividido pro lado certinho e pro outro. Fiz aqui um total de 18 correntinhas. E fiz a união aqui no meio desse espacinho aqui. Então, agora, eu vou pegar aqui. Feita aqui as 18 correntinhas, aqui eu subi 2 correntinhas. E agora eu vou caminhar aqui com ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntinhas. Vou caminhar aqui até chegar na correntinha de número 9, que é bem no meio aqui do short. Tô fazendo aqui 2 correntinhas e prendendo com ponto baixo aqui, pra chegar bem aqui no meio. Pronto, cheguei aqui no meio. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Eu gosto de fazer aqui do meio, porque a costura vai ficar aqui no meio dessa parte de baixo. Faço 2 correntinhas de separação, pulo aqui uma correntinha, na próxima eu faço da mesma forma um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Então, aqui, ó, ficou 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas de separação e vou seguir aqui fazendo, ó, nesse próximo espaço aqui, eu já vou fazer cada espacinho desse, eu vou seguir preenchendo com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu sigo fazendo 3 pontos altos, sigo novamente 2 correntinhas e no próximo bloquinho 3 pontos altos. Agora eu vou seguir da mesma forma até eu fazer um total de 10 carreirinhas aqui, ó, desse lado. E depois eu vou voltar fazendo aqui do outro lado, que é as laterais aqui do short. Vou seguir agora bloquinho de 3 pontos altos da mesma forma que eu tava fazendo. Agora eu cheguei aqui no final, ó, nessa parte onde a gente fez com ponto baixo para chegar até aqui no meio. No próximo bloquinho aqui eu vou seguir com 3 pontos altos e da mesma forma. Agora a gente vai fazer carreiras de repetições. 2 correntinhas de separação, pulo aqui, ó, esse meio e venho aqui no próximo ponto e faço uma sequência com 3 pontos altos. E aí a gente vai fazer um total de 9 carreirinhas dessa daqui, indo e voltando. 2 carreirinhas, 2 correntinhas de separação, pulo aqui esse ponto, no próximo aqui, ó, eu faço bloquinhos, peraí, deixa eu pular aqui esse, faço bloquinhos aqui de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aqui eu faço 2 correntinhas e vou fechar aqui, ó, com ponto baixo. Agora eu fechei aqui essa carreirinha, tá vendo? Agora a gente vai fazer 9 carreirinhas indo e voltando, que é essa parte aqui da lateral do short, com a mesma repetição, da mesma forma que a gente fez aqui. Vou subir 3 correntinhas, viro o trabalho e cada espacinho desse eu vou preencher com bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas de separação. Chegou aqui no final, prendo aqui com ponto baixíssimo e vou voltando até fazer um total de 9 carreirinhas aqui, que é a parte da lateral do short. E aí, depois das 9 carreirinhas, a gente pode colocar o bico que quiser de acabamento. Aqui eu coloquei o bico tombadinho e vai ser o mesmo que eu vou usar aqui nessa peça. Então, agora eu vou fazer essas carreirinhas de repetição, um total de 9,
contando com essa daqui, então vou fazer mais 8. Bom, gente, fiz aqui o total de 9 carreiras. Gente, esse barulho é a chuva, tá chovendo muito aqui. Tava esperando a chuva passar para concluir, mas não vai passar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fechar aqui a 9ª carreirinha e vou fazer a última carreirinha de acabamento, que é com o ponto tombadinho. Vou fechar aqui e vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou mostrar pra vocês como tá. Ó, essa primeira parte aqui do short já tá concluída. Vou mostrar pra vocês. Que é essa parte aqui, ó. Fiz um total de 9 carreirinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou fazer esse bico aqui de acabamento sem cortar o fio. Já vou fazer de uma vez e vou começar daqui, ó, desse meio, a fazer desse lado aqui da mesma forma, indo e voltando, fazendo um total de 9 carreirinhas para fazer o outro lado aqui do short. Então tá desse jeito. Agora eu vou fazer aqui a última carreirinha aqui de acabamento, que é o ponto tombadinho. Mas aí vocês podem colocar o bico de acabamento que vocês quiserem aí no short, tá? Aqui duas correntinhas. Aqui nesse espacinho eu vou fazer um total de 3 pontos, ó. Só que agora eu venho aqui no próximo espacinho e com ponto baixo prendo aqui. Subo 3 correntinhas, faço aqui 3 pontos altos, sem dar laçada, venho no próximo e faço um ponto baixo, fazendo assim um ponto tombadinho, que é o ponto de acabamento aqui desse short. Subo 3 correntinhas, faço 3 pontos aqui no espacinho, que eu tava fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, e volto aqui e prendo no próximo espacinho com ponto baixo. E assim eu vou formando o ponto tombadinho, que eu vou fazer o acabamento desse short assim, com esse ponto tombadinho. Novamente eu subo 3 correntinhas, faço 3 pontos aqui nesse espacinho e venho aqui sem dar laçada no próximo espaço, eu prendo com ponto baixo. E assim vai formar o ponto tombadinho. Aqui eu sigo fazendo em cada bloquinho desse aqui. Agora eu vou preencher com ponto tombadinho. Feito 3 correntinhas, 3 pontos aqui no mesmo espaço e venho sem dar laçada, prendo aqui no próximo com ponto baixo, que é a parte do acabamento desse short. Então vou fazer isso aqui em volta, toda essa parte. Cheguei aqui no finalzinho e aqui eu vou fazer, ó, fiz aqui as 3 pontos, vou prender aqui nesse meio com ponto baixo, vou fazer uma correntinha e cortar aqui esse fio. Vou fazer aqui o arremate desse fio e aí já vou dar início do outro lado. Pronto, esse lado aqui já ficou pronto. Ó, tá feito aqui o acabamento. Agora a gente vai fazer esse lado e depois a parte do cós. Agora eu vou começar aqui, ó, desse meio. Agora é mais fácil, porque agora eu vou preencher da mesma forma. Cada bloquinho desse eu vou preencher com 3 pontos altos e fazer a mesma repetição. Um total de 9 carreirinhas. Prendo aqui o meu fio e aqui eu venho dentro desses bloquinhos, ó, bem aqui no meio, e vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Já vou escondendo aqui esse fio, faço aqui, depois dessa pontinha que fica aqui, eu volto e corto. Fiz aqui o meu bloquinho de 3 pontos, 2 correntinhas de separação. No próximo espaço aqui, eu faço novamente. E agora eu vou fazer a mesma repetição, indo e voltando aqui como foi desse lado, eu vou fazer aqui desse outro lado, ó, por 9 vezes, que é a outra parte aqui, o outro lado do short. Bom, gente, fiz aqui as 9 carreirinhas, graças a Deus, agora sem chuva, menos barulho aí pra vocês, ó. Fiz aqui as 9 carreirinhas, vou fechar aqui
Da mesma forma que eu fiz do outro lado, aqui fiz as duas correntinhas, vou fechar aqui na terceira correntinha aqui do primeiro ponto. E agora eu vou seguir aqui fazendo os pontos tombadinhos, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. As duas partes aqui já estão prontas, ó. Fiz 9 carreirinhas desde a divisão aqui, da divisão que a gente fez do short pra cá. São 9 carreirinhas e aqui também. Aqui já está com o acabamento. Agora eu vou fazer essa carreirinha de ponto tombadinho e termina essa parte aqui. E agora, depois que termina aqui, a gente vai para a parte do cós para colocar o elástico, tá? Eu vou usar esse elástico aqui, que é o que eu normalmente uso. Eu tenho elástico roliço, mas eu vou usar esse aqui porque eu prefiro ele na hora de fazer a costura do elástico. O roliço, ele fica bem bonito, só que na hora de fazer a costura dá mais trabalho, então eu vou usar esse elástico aqui. Mas agora eu vou fazer aqui a carreira de ponto tombadinho, como aqui embaixo, que é o acabamento aqui da parte de baixo, e já volto pra poder a gente fazer a parte do cós em cima, que é a parte do elástico. E aí a gente vai finalizar esse short, que é bem rápido de fazer. Eu espero que vocês estejam entendendo. Aqui eu vou fazer 3 pontos no mesmo espaço. No próximo espacinho eu prendo com ponto baixo, subo 3 correntinhas, faço novamente 3 pontos aqui nesse espaço. No espaço seguinte eu prendo aqui com ponto baixo e vou fazer isso em volta de todo o trabalho, assim como eu fiz desse lado, para fazer o acabamento assim como esse, com ponto tombadinho. Cheguei aqui no finalzinho da carreirinha, vou prender aqui no último, ó, onde a gente fez o primeiro ponto, com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto aqui esse fio. Agora eu vou fazer aqui o arremate dele, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o short. Olha, falta só cortar aqui esse fio, já tá praticamente pronto. Agora aqui na cintura, vocês podem ver que aqui, ó, tem esse franzidinho e aqui ficou reto. Então a gente vai fazer agora essa parte aqui de cima. Aqui no cós, eu fiz nesse aqui, ó, 3 carreirinhas de pontos altos para poder colocar o elástico. Nesse aqui eu vou fazer 2 carreirinhas, já tem uma aqui de ponto alto. Então agora eu vou pegar aqui o meu fio, vou fazer aqui uma correntinha, um pontinho, e bem aqui, ó, bem aqui na lateral, qualquer lugar aqui da lateral, e vou fazer um ponto alto aqui, vou prender aqui e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nesse short aqui eu vou querer somente 2 carreirinhas de pontos altos. Nesse aqui eu coloquei 3. Então, se vocês quiserem o cós mais grosso, é só fazer mais carreirinhas. Aqui já tem uma toda em ponto alto. Eu vou fazer mais uma e depois a gente vai colocar o elástico. Então eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Não tem nem aumento e nem diminuição. Vai ser ponto alto sobre ponto alto. E na carreirinha seguinte, a gente já vai estar aplicando o elástico. Mas se vocês quiserem o cós mais grosso, é só vocês aumentar o número de carreirinhas aqui de ponto alto. Pode estar colocando 3, 4, quantas vocês quiserem. Aqui já tem uma, eu vou colocar só mais uma. E aí, a gente já vai estar fazendo a aplicação do elástico e finalizando essa aula. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu vou aqui fazer essa carreirinha toda em ponto alto, sobre cada ponto alto aqui de base. E já volto com vocês pra gente estar fazendo a aplicação do elástico. Mas se vocês quiserem fazer mais carreirinhas, vocês já fazem aí, pra gente estar aplicando o elástico e finalizando aí essa peça, que eu acho linda. Então, eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no finalzinho da carreira de ponto alto. Vou fechar aqui o trabalho e agora a gente vai fazer a aplicação. Fechar aqui com ponto baixo. Depois eu volto arrematando esses fios que ficaram, essas pontinhas. Vou subir 2 correntinhas. Já fiz 2 carreirinhas. Agora eu vou pegar aqui o elástico, não vou cortar ainda, vou fazer com ele assim. E vou começar a fazer a aplicação do elástico aqui no short, tá? Esse elástico, eu dobro ele assim um pouquinho. Então, você pode estar usando um elástico mais fino. Eu prefiro esse, tá?
Então, vamos lá. Esse elástico aqui, ele é de... Deixa eu ver se marca aqui. A largura dele é 9 milímetros. Então, aqui, ó, eu vou deixar um pedacinho do elástico passando aqui por trás do fio. E vou deixar essa parte aqui, que é a parte que a gente vai fazer a união depois do elástico. Agora, no próximo, ó, fiz 2 correntinhas. Prendo aqui no próximo ponto alto com ponto baixo e passo agora a linha aqui pelo elástico. Você pode ver que ele já vai dobrar. Então, eu vou prendendo aqui o elástico e aí eu vou dobrando ele assim, ó. E agora eu vou fazer essa carreira toda em ponto baixo. Então, eu vou passar a linha aqui no ponto e aqui por trás do elástico. E vou prendendo o elástico aqui, ó, no cós do short. Então, quando eu já tiver feito 20 pontinhos, eu puxo um pouquinho o elástico para ele ficando franzido, só que um pouquinho só. Então, eu vou fazer aqui, vou prendendo um ponto baixo para cada ponto alto aqui e passando pelo elástico. Então, o elástico ele fica aqui no meio e ele vai ficando dobradinho aqui, ó. Prendo aqui no ponto e puxo a linha aqui por trás, deixando o elástico aqui no meio. E assim eu vou fazendo a costura do elástico nas minhas peças de crochê. Tanto no biquíni eu faço dessa forma, como também nas saias e nos shorts. Mas se você quiser colocar no lugar do elástico um cordãozinho de ajuste, é só fazer um espacinho. Eu vou estar mostrando para vocês isso em uma próxima aula, se não quiser colocar elástico. Eu prefiro com elástico e as minhas clientes também. Então, eu vou prendendo assim, ó. Aí, aqui, eu puxo um pouquinho, não puxo muito, senão essa ponta aqui vai entrar. Eu puxo aqui só um pouquinho do crochê, ó, pra ele ficando franzidinho assim, como tá esse, ó. Como vai ficando franzido. E aí, eu sigo fazendo, prendendo aqui o crochê e o elástico, carreira de ponto baixo. Só uma carreirinha de ponto baixo para fazer o acabamento aqui do short, deixando aqui o elástico preso ao short. Vou fazer assim, e aí depois que eu já tiver feito um pouquinho, uns 20 pontinhos, 15, 20, eu puxo um pouquinho o elástico, só um pouquinho, ó, para ele ficando franzido e ganhando a forma desse aqui, ó. Vai ficando desse jeito. Não puxo muito porque depois eu trabalho para entrar no corpo da cliente, ó, o mesmo elástico que eu usei aqui. Então, eu vou seguir toda essa carreira fazendo dessa forma. Coloco aqui o elástico, ele vai dobrando, ó, e vou prendendo aqui no crochê com ponto baixo, puxando a linha aqui por trás, deixando o crochê aqui no meio. Vou fazer isso em volta de todo o short e já volto aqui com vocês. Coloquei aqui o elástico, ó, costurei o elástico em volta de todo o short. Olha como ele tá. Já fiz aqui o arremate dos fios. E olha que lindo que tá esse short. Agora, cheguei aqui, ó, quase no final, tá? Aqui eu também poderia usar o elástico da mesma cor do fio, ó. Só que não é necessário. Eu tenho elástico colorido, tem várias cores, mas não é necessário, ó, porque pela parte de dentro, nem pela parte de fora, dá pra ver a cor do elástico. Porque como é preso com ponto baixo, então a linha ela cobre o elástico, então não dá pra ver a cor. Mas se você quiser de repente usar o elástico da mesma cor do fio, também fica legal, tá? Não acho necessário, mas se quiser. Aqui, ó, tá faltando um pouquinho, tá vendo? Falta 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui pra fazer o acabamento. E lembra que aqui tem essa pontinha? Então agora o que é que eu vou fazer? Já fiz aqui, ó, na medida que eu queria, fui puxando o elástico um pouquinho pra ficar franzidinho. Agora eu vou cortar aqui esse fio, ou esse elástico. Vou cortar aqui uma pontinha, ó, o tamanho da outra que eu deixei do outro lado. Eu vou explicar aqui pra vocês. Tá vendo que aqui ficou essa pontinha desse lado e aqui ficou essa um pouquinho menor. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Tá faltando esses cinco pontos altos para poder finalizar. Eu vou pegar aqui essa parte do elástico que eu deixei e a parte que eu cortei agora. Vou pegar um pedacinho da própria linha do crochê. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui a linha
E vou pegar um pedaço aqui dessa linha para fazer a costura. Cortei aqui a linha. Agora eu vou pegar e vou colocar em uma agulha de tapeceiro aqui. Peguei a linha de crochê, a mesma linha que eu tô usando, cortei um pedaço e passei aqui na agulha, ó, nessa agulha. E agora eu vou pegar aqui, não cortei o fio tá aqui ainda para continuar, tá? Vou pegar aqui as duas pontinhas do elástico, eu vou colocar uma em cima da outra e vou costurar aqui. Vou costurar essas duas partes do elástico, aqui uma unida à outra. E o fio ainda tá aqui, ó, que a gente vai fazer o acabamento ainda. Então, eu vou costurar aqui essas duas partes com essa agulha, para depois a gente vir fazendo o acabamento e o fechamento aqui do short na costura do elástico. Então, aqui eu vou costurando com essa agulha de tapeceiro essas duas partes do elástico. Aqui eu deixei no início e aqui eu cortei agora. Então, vou costurar aqui esse elástico. Depois de costurar bem aqui as duas partes do elástico, vou passar aqui a agulha por dentro. Tem que costurar bem o elástico, porque senão depois, para não soltar no corpo da cliente quando ela for usar. Então, eu vou costurando bem aqui e vou cortar aqui esse fio. Pronto. Agora eu cortei aqui e ficou desse jeito. Aqui eu vou dobrar esse elástico, porque tô fazendo com ele dobrado. E agora, ó, tá vendo que faltou 5 pontos aqui pra fechar aqui essa parte? Então, agora eu vou seguir fazendo, ó, tá vendo? Que ele ficou certinho, não fica esticado. Agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo de ponto baixo aqui, cobrindo essa parte aqui do elástico. Tem que fazer bem fechadinho o ponto aqui, para cobrir bem aqui essa parte do elástico. E aí não vai dar para ver depois que foi feita a união aqui. Ó, prendo aqui com ponto baixo. E aqui, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa parte aqui, ó, fica para dentro, tá vendo? E o elástico ficou costurado aqui. Agora aqui eu vou fazer mais um pontinho para cobrir essa parte do elástico que tá aparecendo. Passo uma correntinha e corto aqui o meu fio, que eu vou voltar arrematando. Deixa eu mostrar para vocês como ficou aqui o elástico. Pronto, gente, ficou prontinho aqui. Ficou prontinho o short. E aqui é a parte do acabamento, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? E aí o short tá com o elástico. E ele tá prontinho, já arrematei aqui os fios e olha que lindo que ficou ele. E aí, o que que vocês acharam? Ó, o elástico não dá nem pra ver, nem aqui a parte do acabamento também não dá pra ver, porque forrou bem o elástico. E o short tá prontinho. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí dessa aula. Se vocês gostaram, deixa like aí, deixa um comentário pra mim saber o que que vocês acharam. E compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam estar fazendo. Eu fiz esse aqui todo em uma cor, mas como vocês podem fazer todo colorido também como esse. Espero muito que vocês tenham gostado aí dessa aula, desse short que é lindo e maravilhoso.